Imagine por um momento que você pudesse viajar no tempo e visitar uma casa medieval típica. Antes mesmo de cruzar a soleira da porta, um aroma intenso e complexo invadiria suas narinas. Uma mistura que seria simultaneamente familiar e completamente estranha para nossos sentidos modernos. O cheiro das casas medievais conta uma história fascinante sobre como nossos ancestrais viviam, trabalhavam e sobreviviam em uma época muito diferente da nossa. Para compreender verdadeiramente os aromas que permeavam as habitações medievais, precisamos primeiro entender a estrutura e o funcionamento dessas casas. A maioria das residências era construída com materiais orgânicos: madeira, barro, palha e pedra. Essas construções não possuíam sistemas de ventilação adequados, janelas eram pequenas e frequentemente cobertas apenas com tecidos oleados ou pergaminhos, quando havia alguma cobertura. O resultado era um ambiente onde os odores se acumulavam e se concentravam de forma intensa. O elemento mais dominante do perfil olfativo medieval era, sem dúvida, a fumaça. O fogo era o centro da vida doméstica, usado para cozinhar, aquecer e iluminar. A maioria das casas possuía uma lareira central ou um braseiro, mas os sistemas de chaminé eram rudimentares ou inexistentes nas habitações mais simples. A fumaça de madeira queimada, turfa, carvão vegetal e até mesmo estrume seco impregnava todas as superfícies da casa. Paredes de madeira, tecidos, roupas e móveis absorviam constantemente esses vapores, criando um aroma persistente e penetrante que nunca desaparecia completamente. Mas a fumaça era apenas o início da complexa sinfonia olfativa medieval. Os odores da cozinha se misturavam constantemente com o resto da casa, já que cozinhar e viver aconteciam frequentemente no mesmo espaço. O cheiro de gordura de porco rançosa, peixe salgado, cebolas, alho e ervas diversas criava uma base aromática constante. Os métodos de conservação de alimentos contribuíam significativamente para essa atmosfera. Carnes defumadas penduradas nas vigas, queijos maturando em cantos escuros e barris de cerveja e vinho em fermentação adicionavam suas próprias notas distintivas ao ambiente. A higiene pessoal e doméstica da época medieval também deixava sua marca olfativa inconfundível. O banho era raro e considerado até mesmo perigoso por alguns, resultado em corpos que carregavam os odores naturais humanos intensificados. Roupas eram lavadas esporadicamente e frequentemente usadas por longos períodos. O cheiro de suor, gordura corporal e tecidos sujos se misturava com os perfumes rudimentares da época, geralmente baseados em ervas como lavanda, alecrim e tomilho, quando disponíveis. Os animais domésticos contribuíam enormemente para o panorama aromático das casas medievais. Galinhas, porcos, cabras e até mesmo vacas frequentemente dividiam o espaço habitacional com as famílias, especialmente durante os meses frios de inverno. Esse arranjo prático para economizar calor e proteger os animais resultava em odores animais constantes. Esterco, urina, pelo molhado e os cheiros naturais dos próprios animais permeavam continuamente o ambiente doméstico. As atividades profissionais também influenciavam drasticamente os cheiros domésticos, especialmente porque muitas casas serviam simultaneamente como local de trabalho. Artesãos como curtidores trabalhavam com peles em decomposição e produtos químicos pungentes como urina fermentada e taninos vegetais. Ferreiros lidavam com carvão queimado e metal aquecido. Padeiros enchiam suas casas com aromas de pão, mas também com fumaça de fornos e farinha rançosa. Cada profissão trazia seus próprios odores característicos para o ambiente doméstico. As estações do ano criavam variações significativas nesse perfil aromático básico.
No inverno, quando janelas e portas permaneciam fechadas por meses, os odores se concentravam e intensificavam dramaticamente. A falta de ventilação, combinada com a necessidade de manter fogos acesos, continuamente criava um ambiente extremamente carregado. O verão trazia seus próprios desafios. Calor intensificava todos os odores, alimentos deterioravam mais rapidamente e insetos mortos se acumulavam em cantos escuros. A umidade era outro fator crucial que influenciava os aromas medievais. Casas mal isoladas permitiam que a umidade se infiltrasse constantemente, criando condições ideais para o crescimento de mofo e fungos. O cheiro característico de madeira úmida, tecidos mofados e superfícies deterioradas se tornava parte integrante da experiência olfativa medieval. Roupas de cama, raramente lavadas e secas, desenvolviam odores distintivos de umidade e uso prolongado. Os materiais de construção em si contribuíam para a atmosfera aromática única. Barro e argila usados nas paredes absorviam e retinham odores como esponjas. Tetos de palha, embora eficientes para isolamento, forneciam esconderijos para roedores, insetos e pássaros, cujos dejetos e carcaças em decomposição adicionavam notas desagradáveis ao ambiente. A madeira sem tratamento, especialmente quando úmida, desenvolvia seus próprios aromas de deterioração. Interessantemente, as pessoas da época medieval desenvolveram diversas estratégias para combater e mascarar esses odores intensos. Ervas aromáticas como alecrim, tomilho, hortelã e lavanda eram espalhadas pelo chão e queimadas regularmente. Incenso, quando disponível, era usado não apenas para fins religiosos, mas também para purificar o ar doméstico. Algumas famílias mais prósperas podiam se dar ao luxo de usar especiarias caras como canela e cravo para aromatizar seus lares. As diferenças sociais também se refletiam claramente nos perfis aromáticos das habitações. Casas de nobres e comerciantes prósperos apresentavam aromas mais sofisticados, especiarias importadas, perfumes refinados, alimentos de melhor qualidade e maior frequência de limpeza. No entanto, mesmo essas residências mais luxuosas não escapavam completamente dos odores básicos da época. Fumaça, umidade e falta de saneamento adequado eram realidades universais. É importante compreender que os narizes medievais estavam adaptados a esses aromas intensos de uma forma que seria difícil para nós imaginarmos hoje. O que consideraríamos insuportavelmente forte e desagradável era simplesmente a realidade cotidiana para eles. Seus sistemas olfativos desenvolveram uma tolerância e até mesmo uma apreciação por aromas que nos causariam desconforto imediato. A percepção dos odores também estava intimamente ligada às crenças médicas e religiosas da época. Muitos aromas que consideraríamos negativos eram vistos como naturais e até mesmo saudáveis. A teoria dos humores corporais sugeria que certos odores eram indicativos de saúde, enquanto outros poderiam ser sinais de doença ou desequilíbrio. Essa compreensão influenciava como as pessoas reagiam e interpretavam os diversos cheiros em suas casas. O contraste com nossa experiência moderna é verdadeiramente dramático. Nossas casas contemporâneas, com sistemas de ventilação, aquecimento central, encanamento moderno e produtos de limpeza sintéticos, criam ambientes aromáticos completamente diferentes. Estamos acostumados a perfumes artificiais, ambientes neutros ou deliberadamente aromatizados e consideramos a maioria dos odores corporais e naturais como indesejáveis. Para um visitante moderno, entrar numa casa medieval típica seria uma experiência sensorial avassaladora. O primeiro impacto seria provavelmente de sufocamento. A densidade e intensidade dos aromas combinados criariam uma atmosfera quase tangível.
Seria necessário tempo considerável para que nossos sentidos se adaptassem e conseguissem distinguir os diferentes componentes dessa complexa mistura aromática. A evolução gradual dos padrões de higiene e das condições habitacionais ao longo dos séculos seguintes foi, em grande parte, uma resposta a essas condições. O desenvolvimento de sistemas de esgoto, a melhoria das técnicas de construção, a introdução de janelas de vidro e sistemas de ventilação mais eficientes foram todos passos cruciais na transformação do ambiente doméstico. É fascinante considerar como essa realidade olfativa influenciou outros aspectos da cultura medieval. A literatura da época raramente descreve odores domésticos, não porque eles não existissem, mas porque eram tão universais que não mereciam menção especial. Era como descrever a presença do ar, óbvio demais para comentário. Quando odores são mencionados em textos medievais, geralmente são aromas excepcionais. O perfume de uma dama nobre, o incenso de uma igreja, ou o cheiro de alimentos especiais em festas. As implicações de saúde dessa realidade aromática também eram significativas. Muitos dos odores indicavam condições que favoreciam doenças: umidade excessiva, falta de ventilação, acúmulo de dejetos e proximidade com animais. Não é coincidência que as grandes epidemias da época se espalhassem rapidamente através das comunidades densamente povoadas, com condições sanitárias precárias. Curiosamente, alguns elementos da experiência olfativa medieval não eram inteiramente negativos, segundo os padrões da época. O cheiro de pão recém-assado, ervas aromáticas, madeira queimando na lareira e até mesmo certos aromas animais eram associados com casa, segurança e sustento. Esses eram os perfumes da sobrevivência e da vida familiar. Para verdadeiramente apreciar quão diferente era essa experiência, imagine acordar numa manhã medieval. Seus primeiros aromas seriam a fumaça residual da lareira da noite anterior, misturada com os odores corporais de uma família inteira dormindo em proximidade próxima. Ao se levantar, você sentiria os cheiros dos animais se movendo no andar inferior, talvez o aroma de mingau de aveia começando a cozinhar, e a umidade geral que permeava tudo. Era uma experiência sensorial rica e complexa que definia completamente a experiência de estar em casa. A transformação gradual desses ambientes domésticos ao longo dos séculos representa uma das mudanças mais dramáticas na experiência humana cotidiana. Quando consideramos quão central é o olfato para nossa experiência emocional e memória, podemos começar a compreender como profundamente diferente era a experiência psicológica da vida doméstica medieval. Hoje, quando visitamos reconstituições históricas ou museus que tentam recriar ambientes medievais, raramente conseguimos uma experiência olfativa autêntica. É praticamente impossível recriar com segurança a intensidade e complexidade dos aromas originais. Mesmo tentativas bem intencionadas de adicionar elementos aromáticos geralmente falham em capturar a realidade total, que incluía não apenas os cheiros individual, mas também sua concentração, persistência e combinação única. O verdadeiro cheiro das casas medievais era, portanto, uma experiência multifacetada que refletia todos os aspectos da vida da época: trabalho, alimentação, higiene, religião, classe social e relação com o mundo natural. Era, ao mesmo tempo, o perfume da sobrevivência humana e o indicador das limitações e desafios de uma era pré-industrial. Para compreender verdadeiramente como viviam nossos ancestrais, devemos imaginar não apenas como suas casas pareciam, mas como cheiravam, pois era esse ambiente aromático que definia sua experiência diária mais íntima e constante.
Essa jornada através dos aromas medievais nos lembra que a história humana não é apenas uma sucessão de eventos e datas, mas também uma evolução contínua de experiências sensoriais. O cheiro das casas medievais representa um mundo perdido de sensações que ajudaram a moldar gerações de experiência humana, criando memórias e associações que influenciaram profundamente como nossos ancestrais percebiam casa, família e vida cotidiana.